Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o depósito de valores obtidos com a venda de ativos de uma empresa em recuperação judicial não equivale ao pagamento automático dos credores. O entendimento vale para casos em que a falência é decretada antes que os credores retirem o dinheiro depositado em juízo. Nessa situação, os recursos devem integrar a massa falida e ser distribuídos conforme a ordem prevista na Lei de Falências. O caso analisado envolve uma empresa que estava em recuperação judicial e acabou tendo a falência decretada. Duas credoras pediram que os valores arrecadados com a venda de ativos fossem usados para quitar os créditos, alegando que aguardavam apenas a formalização do plano de pagamento. O pedido foi negado na primeira instância e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, uma das credoras sustentou que o depósito judicial já teria natureza de pagamento, mas o colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que a venda de ativos na recuperação judicial segue um rito próprio e que o simples depósito do dinheiro não significa quitação das dívidas. Segundo o ministro, ainda é preciso analisar eventuais impugnações e definir quanto cabe a cada credor. Como a falência foi decretada antes da conclusão desses procedimentos, os valores depositados devem compor a massa falida. Com isso, os credores passam a receber de acordo com a ordem legal estabelecida para processos de falência. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a simples inclusão de dados no cadastro positivo não gera automaticamente o direito à indenização por dano moral. Por unanimidade, o colegiado acompanhou o voto da relatora ministra Isabel Galotti e fixou o entendimento de que é preciso comprovar abalo concreto aos direitos de personalidade do consumidor. O caso analisado envolve uma ação contra uma empresa gestora de banco de dados responsável por histórico e pontuação de crédito. O consumidor alegou que os dados teriam sido comercializados sem autorização e pediu indenização de R$11 mil. Ele sustentou que a prática violaria a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Cadastro Positivo e o Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o dano seria presumido. O juízo de primeira instância determinou a exclusão dos dados, mas negou a indenização por falta de prova de prejuízo. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação totalmente improcedente. No STJ, o colegiado também negou o provimento ao recurso. O argumento foi de que o Tribunal Estadual concluiu que não houve prova desse dano e rever essa análise exigiria reexame de provas, o que é vedado ao STJ. A relatora, ministra Isabel Galotti, destacou que a LGPD autoriza o tratamento de dados para a proteção do crédito nos limites da Lei do Cadastro Positivo. Segundo ela, a abertura de cadastro e compartilhamento de informações cadastrais e de adimplemento são permitidos por lei. A ministra ressaltou que dados pessoais comuns não têm a mesma proteção reforçada dos dados sensíveis. Por isso, eventual disponibilização indevida não gera dano moral automático. Para haver indenização, segundo ela, é necessária a comprovação de divulgação indevida e de prejuízo efetivo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que o artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da Lei 14.905 de 2024, deve ser interpretado no sentido de aplicar a taxa Selic como juros de mora nas dívidas civis. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que esse entendimento já foi definido pelo colegiado em julgamento anterior, em que prevaleceu o voto do ministro Raul Araújo favorável ao uso da Selic para juros moratórios e correção monetária. Com o novo julgamento, agora realizado sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1368, a tese ganha efeito vinculante. Isso quer dizer que a decisão vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Cueva destacou que a Corte Especial, a primeira e segunda sessões e as respectivas turmas já aplicavam esse entendimento. A decisão consolida a posição pacífica do STJ, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, e garante segurança jurídica e uniformidade nas decisões.
O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ressaltou que a Selic é a única taxa vigente para a mora em tributos federais e possui status constitucional desde a emenda constitucional 113. Cueva lembrou que o voto do ministro Raul Araújo no precedente anterior destacou que o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional prevê juros de 1% ao mês e aplica-se apenas de forma subsidiária, quando não há norma específica. De acordo com o ministro Vilas Boas Cueva, a jurisprudência reforça que, existindo previsão legal para a Selic, ela deve prevalecer. Ele ressaltou que, com a Lei 14.905 de 2024, o legislador positivou essa interpretação, encerrando controvérsias sobre o tema. Assim, a Selic passa a ser a taxa referencial para juros e correção quando nenhuma outra for convencionada, garantindo coerência ao sistema normativo. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.